Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você já me conhece, eu sou o Giancarlo do Conversa Mole. Hoje, quarta-feira, estamos aqui com o nosso vídeo sobre um tema importante que a gente acha e descobre aí para discutir com vocês, ok? Antes de nós começarmos, por favor, você que está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, bate o sininho. Você que nos acompanha pelo Facebook, também curta a nossa página. Você que nos acompanha também pelo Instagram. E estamos aqui para discutir um assunto hoje importante, que é sobre as próximas eleições municipais, e em particular o vereador. Roda a vinheta. O assunto, o tema de hoje é sobre vereador. Achei importante a gente fazer esse vídeo e conversarmos um pouquinho sobre a questão do que faz, como é que é, quem é o vereador. Aquele sujeito que a gente convive todos os dias no nosso dia a dia. Muito bem, eu costumo muito brincar dizendo assim, a gente mora num país chamado Brasil. O Brasil é uma república federativa constituída por 26 estados e um Distrito Federal, tá certo? E dentro desses estados existem os municípios, que é onde nós moramos. Nós moramos no município, né? Cada um mora dentro do seu município escolhido, tá certo? Muito bem, agora, esse ano, em 2020, em novembro, nós vamos eleger o nosso prefeito e a nossa Câmara de Vereadores. E nós precisamos, começando desde aí, a ter qualidade na nossa escolha, para que a gente não venha a sofrer com problemas futuros dentro do nosso município, não venhamos a sofrer depois lá para frente com deputados, senadores, presidentes, governadores, etc. Então nós temos que criar uma mentalidade desde já de como escolher os nossos candidatos. E agora chegou a vez de nós escolhermos o vereador. Tá, ok? Eu vou falar sobre vereador hoje. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre prefeitos, o que são, como é que são e como podem atuar. Mas hoje o foco é vereador. Muito bem. Gente, você é mais impactado no município que você mora. A sua qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade dos serviços do seu município. Tá ok? Então, quem é o grande responsável por isso? É o prefeito? Também, mas um dos grandes responsáveis pela qualidade de vida, né, dentro do seu município está nas costas dos nossos vereadores. Ok? Então é muito importante essa escolha. O vereador é um cargo que nos impacta diretamente. Veja só você, ele tem direito a receber um determinado salário. Esse salário pode ser entre 25% e 75% do que ganha um deputado estadual. É mole? Não é. Em determinadas câmaras municipais, eles têm um número de assessores já pré-determinado, de acordo com a legislação municipal, de assessores. 3, 4, 15, 17, né, assessores que eles podem contratar. Vou perguntar para vocês sabem quem é que pode ser um vereador? Um vereador podemos ser todos nós. O pré-requisito básico é ter mais do que 18 anos, ser brasileiro, né? E estar filiado a um partido político. Você com isso vai se pré-candidatar, né, a vereador, e lá na frente, quando for a convenção municipal do seu partido, você vai ser escolhido como um candidato a vereador. Aí você vai me perguntar, pô, mas eu não preciso ter grau universitário, preciso ter grandes estudos? Não, não precisa. Não é pré-requisito básico,
né? Você ser graduado em algum tipo de formação, não há necessidade. Você precisa saber ler e escrever. Tá certo? Então, gente, começa por aí. A nossa escolha para vereador tem que começar a pensar na qualidade da pessoa que você está votando. Eu não digo qualidade física, não, digo a qualidade do intelecto. Ele tem que discernir aquilo que ele vai e quais são as responsabilidades que ele tem como legislador na Câmara Municipal. Muito bem, gente. E o que faz um vereador? Né? O vereador propõe leis dentro do âmbito municipal, tá certo? Ele tem uma obrigação de fiscalizar o executivo, fiscalizar os outros vereadores, fiscalizar as boas práticas, né, dos servidores municipais, entendeu? Então, ele tem um poder dentro do município muito grande, muito importante, né? Entre todos os políticos, né, o vereador é aquele que mais se aproxima da gente, que é o mais fácil de você contactar. Então, a tua obrigação como eleitor também é de fiscalizar o vereador que você escolheu para te representar na Câmara Municipal. Tá certo? Então, a gente seguindo aqui o nosso roteiro clássico, o que o vereador pode fazer? Né? O que está dentro do âmbito do vereador? Ele pode legislar sobre saneamento, sobre ensino municipal, ele pode legislar sobre transporte, né? Sobre o orçamento do município. Ele vai votar a lei de diretriz orçamentária que o executivo mandar para a Câmara, que são os investimentos do próximo ano para o município, tá certo? Ele pode votar impostos, alterar impostos IPTU e ISS, basicamente, né? Ele pode criar uma taxa ambiental para o município, por exemplo, entendeu? Ele pode criar zonas azuis, né? Tudo isso, obviamente, são projetos de lei que vão ser votados dentro da Câmara Municipal, né? Ele pode também legislar com relação ao transporte municipal. Então tem uma série de atividades que o vereador no seu dia a dia, né, traz um impacto muito forte para a gente. Mas então eu gostaria só de colocar para vocês a seguinte situação. Como eu disse no começo, nós moramos no Brasil, dentro de um estado da União, mas nós estamos dentro de um município, tá certo? O Brasil tem, para vocês terem uma ideia, 5.570 municípios. Esse é o número de municípios que existem no Brasil. Esses municípios produzem aproximadamente 57.500 vereadores. Se a gente botasse todos esses vereadores numa cidade só, né, a cidade Vereolândia, né, a gente ia estar falando de praticamente uma cidade com 57.500 habitantes, né, e que estaria dentro do rol de 670 municípios que tem mais do que 50 mil habitantes no Brasil. Ou seja, o Brasil, com mais de 50 mil habitantes, são somente 12% dos municípios brasileiros. Então, o Brasil é muito espalhado, né? Muito grande, muito espalhado. E tem 5.570 câmaras municipais, 5.570 prefeitos, tá certo? Aí, gente, o que a gente coloca aqui que nós temos que tomar bastante cuidado, e faço questão de frisar isso, né? O vereador, já falei de quanto ele pode ganhar, 25% a 75%
do salário de um deputado estadual. Quantos assessores ele pode ter? Já falei também quem pode ser candidato a vereador. Tá ok? Agora eu tenho que falar entre nós. Como é que esse vereador vai ter que trabalhar, né? Ele tem que ser uma pessoa voltada à coletividade. Quando eu digo coletividade, ele não pode defender só o bairro, a vila que ele mora, tá certo? Ele tem que defender o município dele como um todo. As ações que ele for fazer, né, impactam no cidadão do município, não só na sua vila. Isso é muito importante vocês terem em mente. Um cara, né, para ser candidato a vereador, tem que ter uma abrangência do município, quais são os problemas que existem no município, tá certo? Não só da sua rua, da sua vila, do seu bairro. Isso é muito importante, ok? Por quê? Porque, de novo, ele pode legislar sobre questão do ensino, questão do saneamento, né, a proteção do patrimônio social, cultural e social da cidade, né? Ele pode falar e legislar sobre o transporte público, né? Mas o mais importante, ele tem que fiscalizar o orçamento do município, acompanhar os gastos do executivo, tá certo? Para ver se o executivo está realmente fazendo aquilo que está colocado na lei, dentro da lei orçamentária aprovada pela Câmara, né? Ele tem que denunciar as práticas nocivas, tanto do legislativo quanto do executivo e até de funcionários da prefeitura. Ele pode abrir uma CPI para investigar as condutas e as práticas ilícitas, tá certo? Isso é função de um vereador. E que é difícil a gente ver isso em vereadores. O vereador, né, na verdade, é um sujeito que vai lá e promete mundos e fundos para obter o seu voto. E é muito importante que você saiba que um vereador não pode e não faz obras. Ele não pode chegar para você e prometer asfaltar a rua, prometer fazer uma creche, prometer fazer aquilo outro. Isso é competência do executivo. Ele pode trabalhar assim na Câmara, tá certo? Para criar uma lei ou criar um dispositivo, né, que vai entrar dentro da lei orçamentária para executar uma obra futura, mas quem executa a obra é o prefeito. É o executivo, não é o vereador. Então, tomem cuidado com aqueles caras, com aquelas montes de promessas. Vou fazer um posto de saúde aqui, vou fazer uma escola nova aqui, né? Vou fazer uma creche. Você está certo? Entendeu? Ah, ou se não aquele que promete para você uma vaga de emprego na prefeitura, entendeu? Ou promete para você um cargo, né, em alguma entidade privada, alguma empresa, você entendeu? Esses caras já começam mal, então vocês imaginam a qualidade que ele vai te proporcionar como vereador, já mentindo logo de início, tá certo? O vereador não pode, de forma alguma, né, prometer para você e manipular vocês com questão de regularização de latifúndios ou terras ou terrenos ilegais. Não é competência do vereador legalizar uma área invadida, principalmente se essa área invadida estiver, né, em área de proteção ambiental, se ela estiver dentro de um terreno privado, entendeu? Não é competência do vereador. Não é competência do vereador te dar um CEP. Entendeu? Isso daí é muito importante que vocês tenham em mente, porque é muito comum este tipo de prática. Vereadores que, inclusive, promovem a invasão de terras nos seus municípios. Vereadores e candidatos a vereadores com a falsa promessa que vão legalizar essa área lá na frente, lá no futuro. Isso é mentira, gente. Então, prestem muita atenção quando vocês forem escolher o seu vereador. Vereador é um cargo muito importante e nós damos muito pouca importância à função que ele tem que exercer, né? Que é principalmente de proporcionar qualidade de vida ao município. Isso é função do vereador, isso é função do legislativo,
tá certo? E cobrar o executivo, coisa que a gente não vê isso acontecer no país, tá certo? A cobrança, e mesmo em todos os níveis, não estou aqui agora só falando de vereador, não, é o deputado estadual cobrar o governador, é o federal cobrar o presidente e assim por diante. Nós precisamos ter essa prática, e nós como eleitores temos a obrigação de acompanhar e fiscalizar aquele que nós votamos e cobrá-lo. E no caso do vereador é muito fácil, porque ele vive no mesmo lugar que a gente vive, no mesmo município que a gente está. Você entendeu? E não se esqueçam, o político é nosso empregado, é o nosso funcionário, porque é dos nossos impostos que eles sustentam. Então eles têm a obrigação e o compromisso, né, de fazer com que a nossa vida se transforme cada vez melhor. E não só interesses particulares, como vem acontecendo nesse país de sobra. Entendeu? Nós precisamos mudar a nossa qualidade de políticos. E é através da próxima eleição, que nós vamos começar a mudar a qualidade dos políticos que estão aí no Brasil. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, essa foi a mensagem que eu quis dar para vocês, de quem é o vereador, do que ele faz, né? Quais são as suas atribuições, aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode. E só para vocês terem uma ideia, né? Como é que o vereador, como é que é eleito o vereador, né? Qual é o critério da eleição? Além do voto popular, existe uma regrinha que se chama coeficiente eleitoral. E é uma regra um pouco complicada. Aqui eu vou mostrar, deixar um quadro para vocês, né, mais ou menos como é que funciona essa regra do jogo, mas em resumo é o seguinte: vamos supor um lugar que tenha 100 mil votos válidos, ok? E que a Câmara seja composta com 20 vereadores. Só para a gente fazer um número bastante rápido. Então, 100 mil votos válidos, tem 20 assentos na Câmara, tá certo? Então, o coeficiente eleitoral é 5 mil, que é 100 mil dividido por 20. Aquele partido que conseguir 5 mil votos, já tem um vereador eleito. Então, ok? Por exemplo, se um partido conseguir 10 mil votos, a soma de todos os votos para aquele partido forem maior do que 10 mil votos, ele tem direito a 2 vereadores. O partido, então, vai eleger o mais votado da legenda e o segundo mais votado. Só que tem um detalhe, tem uma regrinha de corte aí nessa brincadeira. O cara que tiver menos do que 10% do coeficiente eleitoral, ou seja, no nosso exemplo, o cara que tiver menos do que 500 votos, ele já está fora do jogo. Ele já caiu fora, ele não vai para a disputa. Entendeu? Não vai entrar na regrinha, ele já está eliminado. Essa é a regra do jogo. E uma regra do jogo nova, que já para essas eleições, que são as famosas coligações partidárias para o cargo legislativo, ou seja, para o cargo de vereadores, não é mais permitido, né, a fusão de partidos ou a coligação partidária, tá certo? Então cada partido vai disputar por si só essa corrida eleitoral. Regra que não é válida para o cargo executivo, onde é permitido ainda coligações, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, quem é o vereador, o que ele faz, como é que ele é eleito, quanto ele ganha, é importante para todos conhecerem um pouquinho e saberem em quem vão votar, como vão votar, né? E cobrarem. Vamos aprender a cobrar os nossos políticos, tá certo? Não esperem de políticos salvadores da pátria. Não existe, ok? E jamais tenham políticos de estimação. Ok? Pessoal, era o recado, muito obrigado, uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, não sei a hora que vocês estão nos vendo, mas não se esqueçam, inscrevam-se lá no YouTube, ok? Bate o sininho, curta a nossa página no Facebook, curta a nossa página no Instagram,
E nos acompanhe também no Twitter, @conversa_mole. Tá bom? Gente, tamo junto. Um abraço.